Amém. Vamos orar? Pode orar. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom para conosco. Verdadeiramente a tua bondade e as tuas misericórdias se derramam sobre nós. Por isso nós podemos celebrar com alegria, nós podemos declarar verdades sobre o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor derrama o teu amor, as tuas bênçãos, e nós queremos celebrar as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor no nosso meio. Seja engrandecido, seja glorificado nas nossas vidas e nesta igreja, Senhor. Nós nos colocamos na presença do Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma vez, amém, com os amados. E, meus irmãos, uma coisa que é muito importante: a gente não basear a nossa fé naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos, amém? Os princípios de Deus, eles são imutáveis, irrevogáveis. Aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já estabeleceu, será. Amém? E eu quero dizer uma coisa para vocês, que a mensagem dessa noite é mais ou menos isso, da gente não nos impressionar. Tem uma canção que eu não sei, que a Lu e o Anderson sempre tocam, e eu gosto muito dessa canção, que diz: não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Amém? Não me guio por vista, alegre eu estou. Então, eu sei que para muitos pastores hoje no mundo, eu vou usar a palavra mundo porque é mundial a nossa crise, para muitos pastores é bem difícil pregar para uma igreja com muitas cadeiras vazias. Aqueles pastores que eram acostumados a pregar para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, uma igreja lá em Minas Gerais que é mais de 7.000 pessoas, e aí agora por decreto, por causa da circunstância, você tem que pregar para poucas pessoas. Mas o que nos leva a ficarmos tão firmes é porque tem um princípio bíblico, que Jesus diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Isso é princípio espiritual, princípio bíblico. Claro que gostaríamos de ter os irmãos aqui, né? Gostaríamos muito, é a comunhão que nos faz bem. Mas o momento exige que tenhamos poucas pessoas na igreja. Mas nós nos alegra em saber que Jesus está presente. Amém, Lu? Amém, Anderson? Então, vocês cantando aqui, Jesus está aqui nos olhando, amém? Os anjos de Deus estão aqui, eles vieram para este culto, eles foram convidados. Isso nos alegra, irmãos. É a palavra de Deus. Igreja que está firme na palavra, ela vai permanecer, tá? A igreja que está firmada na palavra fiel do Senhor, essas igrejas elas vão passar por essa pandemia e vão ficar fortes. Mas aquelas igrejas que eram no blá blá blá, como diz lá no meu estado, no caô caô, essas igrejas vão ficar para trás, porque o que firma, né? O que firma é a palavra de Deus, é o princípio bíblico. Glória a Deus, aleluia. E eu gostaria então de abrir com os irmãos 2 Coríntios capítulo 4, vai ser o nosso texto base de hoje. Amém? A partir do versículo
versículo 16, 17, amém? E o versículo 18. 2 Coríntios 4, 16. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Eu estou aproveitando muito esse tempo de quarentena. Eu descobri que a SEDUC, aqui do Rio Grande do Sul, ela está dando aula, né, para o pessoal do Enem. E eu estou aproveitando, irmãos, eu estou revisando o Enem, né? Eu estou estudando geografia, história, matemática. Meu pai, mais de 40 anos, né, atrás. E olha só, eu estou me deparando que muita coisa mudou. Tempo atrás eu escrevia joia e jogava o agudo. A nova norma não permite mais. Olha só, se eu fosse colocar hoje ideia, ia colocar lá o acento agudo no E. Então muita coisa mudou e eu estou aproveitando para me atualizar. Então, irmãos, vamos aproveitar para ler, para estudar, tá? Vamos encher a nossa mente, tá? Vamos ler livro. Eu descobri o manual de Halley lá em casa. Eu estou lendo todo o Novo Testamento com o manual de Halley. Então a interpretação daqueles textos está sendo muito bom, muito bom. Então eu aconselho os meus amados a aproveitar esse tempo que estão em casa, tá? Aqueles que não estão indo para o trabalho, estudem, leem, tá? Televisão eu nem ligo mais lá em casa, irmãos, nem ligo, porque se ligar lá eu sei que são 3 coisas: Corona, Bolsonaro e feminicídio. Corona, Bolsonaro e feminicídio. Estou cansado, não quero mais saber, tá? Vai ser sempre as mesmas notícias, sempre, não tem outra coisa. Então vamos ler o texto sagrado. Esse texto é muito forte. Gosto, lendo essa semana, meu Deus, como me edificou. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Paulo aqui, meu Pai do céu, ele olhando aquele tempo ali de tribulação que poderia acontecer sobre aquela cidade de Corinto. Então Paulo diz: olha, leve e momentânea tribulação. Ele colocou logo como conceito que o que nós passamos diante de Deus é leve e momentâneo, ou seja, vai passar. Vai passar. Amém? Mas aí o que mais me chama a atenção é o versículo 18, que ele diz: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que nós vemos são temporais, mas aquilo que a gente não vê, que nós cremos, elas são eternas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, sobre esse texto nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo nos dê uma capacidade espiritual para explicar para o Teu povo, Senhor, como alimento espiritual. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É essa que nos alimenta, é essa que nos firma, é essa que nos dá estrutura. Aleluia, porque nós temos essa liberdade, Senhor, de ouvir, de ler, compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, uma vez aqui, eu sei que vocês vão lembrar que eu preguei sobre as 3 lentes. Eu trouxe 3 tipos de óculos aqui. Eu não sei se os irmãos lembram, tá? Aí eu falei que as 3 lentes, primeiro a lente do mundo, né? Como as pessoas veem lá no mundo, né? Como o mundo olha, né? E o mundo só vê coisas ruins, coisas tristes. Aí depois eu falei da tentação que nós temos de usar a nossa própria lente, a lente da nossa carne. E eu expliquei que quando a gente se impressiona muito pelo que nós vemos, nós nos abatemos, porque a nossa carne é fraca. Nós temos uma tendência à depressão, temos uma tendência a nos abalar, temos uma tendência à ansiedade. Então, quando a gente começa a olhar as coisas, os movimentos, nós temos uma tendência de nos desequilibrarmos.
E aí eu me lembro que eu coloquei o terceiro óculos, que é a lente de Deus, que eu falei, irmãos, e quando a gente olha com os olhos de Deus? Então eu me lembro dessa mensagem, e talvez alguns devem ainda ter na mente. Então, nesse tempo atípico de moléstias, eu reafirmo essa mensagem, porque hoje nós estamos vivendo realmente um bombardeio de más notícias. Não é verdade, meus amados? Como eu falei, eu nem ligo mais a televisão, porque sempre vai ser as mesmas coisas e as más notícias. Não há previsão de vacina, os governantes estão perdidos, um decreto hoje, um decreto amanhã, tá? Ninguém sabe lidar porque é tudo novo, tá? É inusitado o que nós estamos vivendo. E aí o pastor, né, o servo do Senhor, vou reafirmar essa mensagem, tá? Porque nós precisamos continuar a olhar com as lentes de Deus. Precisamos ver como Deus vê. Amém, meus irmãos? E nós somos capazes disso. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, nós somos capacitados para olhar como Deus vê. Biblicamente, nós somos aconselhados a olhar o que é eterno, não o que é transitório. Está aqui, versículo 18. Olhando as coisas eternas e não no que é transitório. É isso que o texto diz. Tá? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha só a base da nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: o que é fé? Fé é a convicção de fatos que não se veem, porém nós cremos, nós concebemos. É que nem uma mulher grávida, ela sabe que tem uma criança ali, mas ela já viu aquela criança? Não, mas ela sente, está dentro dela. Alguém diz: não, você não está grávida. Sim, eu estou grávida, eu sinto a criança. Isso é fé, é você acreditar naquilo que você não vê, e é a base da nossa fé. Nós somos o povo da fé. Ou seja, irmãos, nós somos meio loucos. Talvez vocês se escandalizem isso. Nós somos meio loucos para o mundo. Paulo diz que nós somos loucos. Por quê? Porque nós acreditamos naquilo que nós não vemos. Os cientistas só creem na matéria, eles dizem que só creem naquilo que existe, naquilo que é experimentado. E nós dizemos, nós cremos em Deus, nós cremos no céu, nós cremos na salvação da alma. A alma é abstrata, quem já viu a alma aqui? Mas nós cremos na alma, porque nós somos o povo da fé, amém? E como povo da fé, nós ficamos firmes, nós ficamos confiantes de que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade e vai se cumprir, amém? A eternidade em Deus, a salvação das nossas almas. Nós cremos que nós vamos entrar na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro. Nós acreditamos em anjos. Alguém já viu anjo? Mas nós cremos nos anjos. Nós acreditamos na ação de Deus, no Espírito Santo na igreja, em nós. Irmãos, isso são coisas eternas, amém? O cuidado de Deus no natural e no espiritual, as coisas que acontecem com a gente, talvez o ímpio não entende, mas nós entendemos que foi Deus. Aleluia, glória a Deus. Sempre nós estamos orando para os irmãos, sempre nós estamos orando. E outro dia eu liguei para uma irmã, né? Eu sempre procuro ligar para os idosos. Alguns não me retornam o WhatsApp, né? Eu mando perguntar como é que estão. Aí só visualiza, mas nem disse que está bem ou não. Mas tudo bem, mas estou mandando a mensagem. Aí eu mandei para uma irmã, liguei, e a irmã não atendeu. Aí depois ela disse: pastor, quando eu liguei novamente, ela disse: pastor, quando o senhor estava ligando, estava caindo aqui a pia sobre mim. Quase um acidente grave, um acidente doméstico. E aí eu disse: irmã, o cuidado de Deus. Ela disse que por pouco não prendia as pernas, ela poderia ter fraturado as duas pernas, mas é o livramento de Deus. Aí você vai dizer para o ímpio: ó, Deus me livrou. Deus te livrou? Sim, Deus nos livrou, amém? É o cuidado dele, tanto no mundo natural como no mundo espiritual, tá? Como eu já falei, a habitação do Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo que está dentro de mim. E o mesmo Espírito, quando Jesus voltar, vai transformar essa carne, esse corpo, em um corpo incorruptível. Glória a Deus. Eu creio, você crê nisso também, que Jesus vai voltar, e a Bíblia diz: ao soar a última trombeta,
Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados, ou seja, num corpo glorificado, num corpo capaz de morar no céu. Esse corpo aqui não pode morar no céu, mas nós teremos um novo corpo. Irmãos, isso são verdades imutáveis, são verdades estabelecidas por Deus, é aquilo que é eterno. Amém? Nisso nós colocamos a nossa fé. Então Paulo, vendo essa possibilidade de fraqueza dos irmãos se impressionar, diante das tribulações, aí Paulo diz: irmãos, a vossa leve e momentânea tribulação não deve nos impressionar. E eu sempre aprendi, irmãos, que na tribulação, ela não é para sempre. Uma vez eu estava passando uma dificuldade, uma tristeza, e eu lembro que eu pedi assim para Deus: Senhor, manda que alguém ligue para mim, me dá uma palavra. Aí lá de São Paulo, o meu pastor me ligou. Irmãos, foi coisa assim instantânea. E aí ele me deu uma palavra, e ele disse: Pastor Theo, eu nunca mais esqueci, o dia mau não é para sempre. O dia mau não é para sempre. Ou seja, o dia mau vai passar. Isso ficou dentro de mim. E eu tinha pensado que foi a minha esposa que tinha ligado para ele me ligar, porque ela viu que eu estava bem aflito. E depois ela disse: não, ele que ligou. E aí depois eu perguntei para ele por que ele me ligou. Ele disse que ele sentiu vontade de ligar. Ele sentiu vontade? Não, foi o Espírito Santo. Amém? Só para me dizer que o dia mau não é para sempre. Então, exatamente em tempos difíceis, diante de aflições no mundo, prevista em João 16:33, o que diz João 16:33? No mundo tereis aflições. Jesus nos alertou isso, que nós teríamos aflições, mas ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Também, irmãos, diante do medo da morte física, tem muita gente morrendo de medo. Um pastor amigo mandou um áudio, de uma pessoa que estava aflita, porque disse que ela, no local de trabalho, ela falou com várias pessoas, depois ela descobriu que uma das pessoas estava com Covid. E eu disse: pastor, essa pessoa está impressionada, diga para ela se acalmar. As pessoas estão com medo de morrer. Mas, irmãos, a nossa morte aos olhos de Deus é algo bom. A nossa morte aos olhos de Deus é um descanso. É um descanso dessa vida aqui na terra. Então a Bíblia diz que preciosa ao Senhor é a morte dos santos. Amém? Nós devemos entender que a morte é uma promoção. Quantos nossos queridos já morreram? E a Bíblia nos dá a esperança de que nós iremos rever as pessoas que já partiram. Glória a Deus. Os ímpios não têm essa esperança, nós temos, que nós vamos rever os nossos irmãos que já partiram com Cristo. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 exemplos de fracassos na Bíblia, de pessoas que se impressionaram com o olhar, o ver a situação. E o primeiro caso é Números 13, de 1 a 2, 27 e 28. É a história dos 12 espias. Vou ler o texto para vocês, eu não sei se o Bravo pode colocar, mas eu acho interessante esse texto, quando Deus dá uma certeza para o povo de Israel, que ele ia lhe dar uma terra que manava leite e mel. Irmãos, Deus, ele coloca como um fato, e diz assim, versículo 1, Números 13, versículo 1, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Aí Deus diz, escolhe aí 12 príncipes, 12 homens de patente, e manda para espiar a terra que eu hei de dar. Olha só, Deus diz, eu vou dar, é fato.
que é que acontece, meus amados? Vamos lá ver o versículo 27, o relatório desses espias. 2 crentes, mais 10 incrédulos, 10 tímidos. Aí 27, quando eles voltaram, e contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles cortaram um cacho de uva, e o cacho de uva era tão grande, irmãos, que um homem só não carregava. Amarraram em um pedaço de madeira, e os 2 homens trouxeram, carregado aquele cacho de uva. Então a terra era boa. Então, olha só, eu penso que então Moisés se alegrou. Porém, versículo 28, o povo que habita nessa terra, olha só a impressão dos olhos, é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes, também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, nós vimos os gigantes, e eles ficaram impressionados pelos gigantes. Irmãos, que relatório pessimista. De fato, a terra mana leite e mel, o fértil crescente é a parte melhor. De fato tem uva, irmãos, mas eles deixaram de olhar o cacho de uva, deixaram de olhar o leite e o mel para olhar gigantes. E a Bíblia diz que aquele relatório derreteu o coração do povo. O povo começou a chorar. Por quê? Porque viu gigantes. Todo mundo vai morrer, seremos dizimados. Irmãos, o pessimismo era tão grande que eles diziam assim, os 10: nós olharmos para eles e nós nos víamos tão pequenos, tão insignificantes. E esse relatório fez com que o povo murmurasse contra Deus. E por causa desse relatório, esses 10 morreram no deserto. Eles não entraram na terra, porque eles se impressionaram pelo que seus olhos carnais viram gigantes. Eles em nenhum momento eles tiveram a ousadia, a fé de, assim como eles olharam o mar se abrir, de Deus mandar anjos e dizimar aqueles gigantes. Mas eles fizeram questão de dizer: nós não podemos, nós somos pequenos, nós somos tão pequenos diante daqueles gigantes. Então foi uma frustração, porque eles acabaram, não somente eles, mas toda aquela geração morreram por causa da incredulidade. Eles morreram no deserto. Depois, irmãos, tem um segundo caso, o caso do escudeiro do rei. Escudeiro do rei. E essa história está escrita em 2 Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 1 e 2, e o versículo de 16 a 18. Irmãos, que escudeiro incrédulo, que escudeiro pessimista. Meus amados, olha só o que aconteceu. Havia, 2 Reis 7, havia fome naqueles dias. A fome era muito grande, a ponto das mulheres estarem comendo os filhos. Meu Deus, eu não sei se isso é uma metáfora, se realmente isso foi uma realidade, mas a Bíblia diz que estavam assim, nessa situação. E aí Eliseu, o profeta, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, ou seja, essa hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. A porta de Samaria, sim, porque a cidade estava cercada. Porém, um capitão, em outra tradução fala escudeiro, né? Um capitão, em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-á fazer isso? E ele disse, o profeta: eis que o verás com os teus olhos, porém não
não comerás. Ele quis colocar a palavra de Deus em dúvida. E Eliseu foi forte e disse: tu vai ver amanhã, mas tu não vai comer também. Aí a Bíblia diz, o versículo 16, vamos lá, no versículo 16: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Eliseu. E pusera o rei à porta o capitão, em cujas mãos se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Olha só, olha o azar desse capitão. Em outra tradução diz que ele era um escudeiro. O rei disse: fica lá na porta. Tirou ele de uma posição e colocou ele lá na porta. E o povo naquele ímpeto, de pegar comida, porque estavam com muita fome, o povo atropelou aquele homem. E aconteceu exatamente o que Eliseu falou: tu verás, mas não comerás. 24 horas depois, aquele homem estava no caixão em vela preta. Queridos, terceiro caso de pessoas na Bíblia que se impressionaram com os olhos, é um caso clássico, é aquela história de Jesus indo para a região de Decápolis, indo libertar um homem. E a Bíblia diz que aquele barco estava ali em alto mar. Em outro evangelho diz que com Jesus ia também outros barquinhos. E a Bíblia diz que o vento veio, o vento forte. E eu penso que os discípulos ficaram atemorizados, ficaram com medo de perder a própria vida, e foram acordar Jesus. Jesus estava no barco dormindo. E sabe, Jesus chamou aqueles homens, Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus chamou aqueles homens de homens tímidos. Na tradução de King James, na Bíblia King James, ele diz que Jesus chama eles de covardes, porque se impressionaram quando viram as ondas do mar. Então, meus amados, resumindo, nós somos tentados a olhar os perigos. Nós somos tentados a nos impressionar com a calamidade, com a fome, com a possibilidade de morte. Mas isso não está no coração de Deus. Paulo diz: nós não devemos olhar naquilo que é transitório, mas aquilo, olha só, porque sois tão tímidos, ainda não têm fé, ou seja, incrédulos. Porque sois tão incrédulos? E Jesus acalmou aquela tempestade. Irmãos, no domingo passado, eu preguei em Atos 17, 28, quando Paulo diz, eu acho lindo esse texto, Atos 17, versículo 28, Paulo diz que em Deus é que nós nos movemos, em Deus nós existimos, também existimos. Versículo 28, olha só o que Paulo diz: porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Pronto. Em Deus nos movemos, em Deus nós vivemos, em Deus nós existimos. E por causa dessa palavra, nós faremos exatamente o que Paulo nos aconselha em 2 Coríntios, versículo 18. Não vamos pôr os nossos olhos naquilo que é transitório, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Amém? Glória a Deus. Vamos exercer fé, meus irmãos. Vamos exercer fé. Agora está chegando o inverno. Esse período é um período de muitas doenças respiratórias, por causa dessa demanda do frio, da mudança de temperatura, mas nossos corpos ficarão firmes. Glória a Deus. O Senhor vai nos sustentar, nós não seremos abalados,
porque nós olhamos para o céu. A nossa fé, ela nos sustenta, a nossa fé em Cristo Jesus. Há uma canção que vamos cantar agora, que diz: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Eu não me guio por vista, não me guio por vista, eu estou alegre, amém? Eu não vou me basear no que a mídia está falando, eu não vou me basear no que estão dizendo, eu vou me basear naquilo que eu creio, nas coisas eternas, na palavra de Deus, amém, meus queridos? Vamos cantar essa canção, vamos ficar de pé, vou pedir que o Anderson e a Lu, amém, eles vão cantar, e depois estarei orando, encerrando este culto em nome de Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é porque a conta do banco está cheia de dinheiro, não é porque está tudo bem na minha família, é porque eu amo o Senhor, e você ama Jesus também. Vamos cantar juntos, amém? Aleluia. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, Não olho as circunstâncias, não. olho o seu amor, Olha o seu amor, aquilo que é eterno. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma, Não é porque tudo não é porque olha ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. não olho as circunstâncias, Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça se a vide não deu fruto, e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema e te confiar. não olho as circunstâncias, Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. amém? Então, meus amados, vamos crer naquilo que Deus colocou, amém? Não atentando nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado positivo, e eu sei que Deus vai nos ensinar muita coisa nesse tempo que nós estamos vivendo, amém? Vamos orar, suspendendo o culto nessa noite. Pai, neste momento eu levanto a minha mão, abençoando a tua igreja, a tua noiva, os irmãos que estão aqui, Senhor, os irmãos que mais tarde vão ver esse culto no vídeo. Senhor,
nós cobrimos com oração cada vida de cada irmão, de cada pessoa da nossa igreja. Senhor, abre os nossos olhos da fé, que nós possamos viver pela fé. Nós somos o povo da fé. Nós não iremos nos impressionar pelas coisas que estão acontecendo. Nós não iremos olhar para as ondas. Nós não iremos olhar para esses gigantes, Senhor. Nós não iremos olhar para a fome. Nós iremos olhar para Ti. Como diz Hebreus 12:1, olhando para Jesus, atentamente, autor e consumador da nossa fé. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja aqui na face da terra, em nome de Jesus. Uma semana abençoada sobre a vida de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de encerrar, meus amados, não vamos esquecer das ofertas e dízimos. Amém. Você pode procurar os tesoureiros, a tesoureira da igreja e procurar como é que pode fazer a entrega dos dízimos e ofertas. Amém. Shalom. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia.